Paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 83. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Deus é maravilhoso. O Salmo 83 é um salmo bastante fácil de nós o aplicarmos na nossa vida. Eu gosto muito de trazer a palavra de Deus para a nossa vida, porque ela tem que ser a instrução para a nossa caminhada. Ela tem que ser a direção de todas as decisões diárias que nós venhamos a tomar. Salmo 83, eu vou ler na versão NVI, os 18 versículos desse salmo, e diz assim a palavra de Deus, Salmo 83. Ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. Com astúcia conspiram contra o teu povo, tramam contra aqueles que são o teu tesouro. Eles dizem, venham, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Com um só propósito tramam juntos. É contra ti que fazem acordo as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia, com os habitantes de Tiro. Até a Assíria a eles se aliou e trouxe força aos descendentes de Ló. Trata-os como trataste Midian, como trataste Sísera e Jabim no rio Quizon, os quais morreram em Endor e se tornaram esterco para a terra. Faze com os seus nobres o que fizeste com Oreb e Zeebe, e com todos os seus príncipes o que fizeste com Zeba e Zalmuna, que disseram, vamos apossar-nos das pastagens de Deus. Faze-os como folhas secas levadas no redemoinho, ó meu Deus, como palha no vento. Assim como o fogo consome a floresta e as chamas incendeiam os montes, persegue-os com o teu vendaval e aterroriza-os com a tua tempestade. Cobre-lhes de vergonha o rosto até que busquem o teu nome, Senhor. Sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre. Pereçam em completa desgraça. Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Amém. Este é o último salmo da família de Asaf. Pelos estudos que nós tivemos até agora, nós aprendemos que a família de Asaf compôs 12 salmos. Compôs o salmo de número 50, e depois eles abrem o terceiro livro do salmo, que é a terceira parte do livro dos salmos, no salmo 73, e caminham até o salmo 83. Então, do 73 ao 83, 11, mais o salmo 50, 12. Então, hoje é o último salmo da família de Asaf. E esse salmo, quando nós o lemos, o episódio dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, que mais nos aproxima desse salmo, diante daquilo que nós discorremos em sua leitura, nós iremos nos basear em um episódio que mais se aproxima desse salmo, que é o episódio bastante conhecido do segundo livro das Crônicas, do capítulo de número 20. Nesse episódio, o rei Josafá recebe a notícia de que os moabitas, os amonitas e alguns meunitas estavam caminhando contra o seu reino para destruí-lo. Josafá recebe a notícia
de que os inimigos de Israel estavam vindo em sua direção para destruí-lo. Quantas vezes nós não recebemos notícias de que alguma circunstância, ou por que não alguma pessoa, está caminhando, está tramando, está planejando algo para destruir a nossa vida. E eu quero enfatizar no sentido de vida espiritual. Circunstâncias, pessoas, atitudes que se levantam para tentar destruir a nossa esperança em Deus. Israel estava cercado pelos seus inimigos para destruírem a nação de Deus. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 1 diz: E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Um fato curioso e bastante interessante é que a pessoa pela qual Deus levanta o Jaaziel, que é o homem capacitado pelo Espírito Santo para levar a palavra profética para a nação, de que Deus iria tomar conta da causa, ele é um Asafita. Jaaziel é da família de Asaf, que Deus levanta esse homem para ir no meio da nação que estava sendo coagida, ou preocupada, ou se preparando para uma batalha, e Deus levanta um homem, pelo seu Espírito, para pronunciar uma palavra profética, uma palavra de vitória, de que Deus iria intervir naquela batalha. Será que quando eu e você abrimos os nossos lábios, que tipo de palavra nós temos trazido para as pessoas que nos rodeiam? Será que nós temos tido a sensibilidade do Espírito Santo, que ao invés de nós nos achegarmos a uma situação difícil, a uma situação onde uma pessoa ou várias pessoas estão ali temerosas ou preocupadas por uma situação, qual tem sido a nossa palavra? Será que nós temos tido revelação de Deus? Será que nós temos tido uma vida capaz do Espírito Santo nos usar para que a nossa voz seja uma voz de que, olha, tem um Deus que pode todas as coisas, tem um Deus que vai te livrar, tem um Deus que vai te curar, tem um Deus que vai te sustentar? Ou nós somos aquele que enveredamos pelos comentários e deixamos a oportunidade de falar do amor de Deus? Jaaziel foi levantado um homem para apregoar uma palavra do coração de Deus para a nação. Deus está à procura de Jaaziel essa noite, de vidas que se dispõem a ir na autoridade concedida por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para dizer: calma, fique tranquilo, não se apavore, você só precisa crer e se voltar para Deus. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 14, capítulo 20, do 14 ao 17, diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis de pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Que palavra poderosa! Palavra
não proferida em uma situação benéfica, né? É fácil você ajudar alguém ou pronunciar uma palavra boa quando tudo está bem. O difícil é você pronunciar uma palavra de Deus, de que Deus pode, e Ele pode realmente, reverter uma situação de uma pessoa que está triste, sem esperança, angustiada, desacreditada, e nós precisamos ser essa pessoa, irmãos. Deus precisa da minha e da sua vida para levar uma palavra profética, de vitória, de que há um Deus que peleja, de que há um Deus que intervém, de que há um Deus que toma a minha e a sua causa nas mãos dEle, e Ele nos faz vencedores. Mas o texto diz o quê? Ele começa dizendo, não temais, e disse, dai ouvidos todo o Judá. O segredo é ouvir o que Deus está falando e não o que as notícias querem que nós ouçamos. O que nós precisamos é da palavra de Deus. E que nós sejamos essas pessoas, em nome de Jesus, que cheguemos em lugares para levar uma palavra de esperança, uma palavra de vitória. Jaziel se levanta e pronuncia uma palavra de que Deus iria intervir. E os levitas, aqueles separados por Deus lá no começo, para quê? Para cuidar unicamente e exclusivamente das coisas da casa de Deus. O texto diz em 2 Crônicas 20, 19 a 22, então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Então, mais um aprendizado. Uma coisa, uma situação, é nós ouvirmos uma palavra de que Deus pode e Ele pode. Uma situação é você ouvi-la. A outra situação é você começar a cantar simplesmente crendo sem ver. É difícil? É. Os levitas começaram a cantar, a louvar a Deus em alta voz, antes de ver o que Deus ia fazer. Simplesmente por acreditarem na palavra de um homem que Deus levantou para entregar a vitória nas mãos de Josafá. Como que nós temos nos comportado diante daquilo que nós temos ouvido? Será que o que você ouve domingo, na segunda-feira de manhã, já não tem mais efeito? Ou você acorda acreditando, cantando como um levita, adorando a Deus independentemente daquilo que você não viu? Porque Jesus disse para Tomé, bem-aventurado é quem não viu, mas creu. Deus está procurando quem não crê, quem não precisa ver. Nós queremos ver. Eu só vou se Deus fizer. Eu só vou se Deus abrir. Eu só vou se Deus me mostrar um sinal. Para com isso, irmão. Adore a Deus por aquilo que Ele é. Pela palavra que já está escrita, que já foi revelada. E cante louvores, porque a palavra de Deus cumprirá o efeito pelo qual Deus a escreveu. A intenção dos inimigos de Israel em 2 Crônicas, como são os nossos inimigos, é sempre aniquilar o poder de Deus sobre as nossas vidas. É nos dizer que Deus está longe. É nos dizer que Deus não está se importando nem um pouco com a minha e a sua situação. Que Ele não fala, que Ele está, como lemos no começo do texto, em silêncio. Mas existe uma estratégia do inferno para que nós venhamos a calar a nossa voz. Porque há uma atitude de Josafá que muda toda a história. A Bíblia diz que ele se dispôs a buscar a Deus. Enquanto as circunstâncias adversas, irmãos, querem
nos transmitir incredulidade, medo, desespero, incerteza, enfim. Deus, quando Ele percebe, quando Ele vê, quando Ele entende que nós estamos nos voltando para Ele, com uma adoração sincera, Deus intervém em nossa história. Segundo Crônicas 22:3, então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Números 23:8, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Nós já somos abençoados, nós já estamos nas mãos do Senhor. Isaías 54:17, toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Não temas diante das circunstâncias, porque como o irmão já disse, elas virão. Nós precisamos tomar posição diante delas. Antes de entrarmos no Salmo ainda, eu quero refletir com os irmãos algo que enquanto eu preparava esse Salmo, Deus falou muito forte no meu coração. E a situação é a seguinte, irmãos. Israel provocou a ira dos seus inimigos? Não. Nada consta nos textos bíblicos que Israel fez alguma coisa que chamou a atenção para que os inimigos tivessem raiva e quisessem destruir a nação. Diante deste entendimento, Deus me levou a uma questão. Eu quero compartilhar com vocês essa noite. E a questão é: o que é que pode nos levar a causar um sentimento involuntário na outra pessoa? Involuntário no sentido de que você não quis causar aquilo no coração de alguém, a ponto desta pessoa desejar nos destruir. Se você não faz nada, se você não insulta, se você não provoca, então o que é que faz às vezes circunstâncias se levantarem? O que é que faz às vezes pessoas até se levantarem contra a nossa vida para tentar nos destruir? O texto de Atos 5, 27 e 29 diz o seguinte: tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Irmãos, a presença de Deus nas nossas vidas, irmão, incomoda pessoas. A nação de Israel tinha Deus. A nação de Israel, apesar de todos os seus altos e baixos, mas eles sabiam quem era Deus. Eles tinham vivido experiências com Deus. E só o fato da minha e da sua vida ter essa presença sobrenatural, nós incomodamos vizinhos, incomodamos pessoas. Eu vou explicar o porquê. Porque a presença de Deus nos faz grandes como Davi, corajosos como Gideão, mansos como Moisés, fiel como José, sensível como Ruth, incontamináveis como Daniel, capacitados como Esther, tementes como Josafá, obedientes como Abraão, fortes como Sansão, pacientes como Jó, agraciados como Maria, renunciadores como os apóstolos, convertidos como Paulo e vencedores como Jesus. Ou seja, a presença dele nos faz ter todas as atitudes que o mundo jamais esperava que nós tivéssemos. Então a nossa presença incomoda. A presença de Deus em nós
incomoda as pessoas, a ponto de algumas delas levarem até o meu e o seu nome em alguns lugares para fazer algum tipo de trabalho, para que nós sejamos destruídos. A presença dele faz a diferença, meu irmão. A presença dele muda a história. A presença dele incomoda nas nossas vidas, porque nós andamos na contramão do mundo. O mundo quer que você vá e você não vai, te persegue. Só pela presença dele, só pela obediência a esse nome, nós somos perseguidos. E Jesus fala no Sermão da Montanha: bem-aventurados sois quando vos perseguirem e vos injuriarem por causa do meu nome. Vale a pena. O que você não pode é cair na estratégia das circunstâncias, é cair na estratégia das pessoas. O mundo não consegue ter as atitudes que o povo de Deus tem nas piores circunstâncias. Amém? O mundo não consegue, porque eles não têm base. Ou a base deles é passageira. É baseada em algo que não tem sustentabilidade. Para fechar, para a gente ir para o Salmo, quando temos a presença de Deus e deixamos o Espírito Santo agir em nossas vidas, nós incomodamos, sabe por quê? Somos alegres na tristeza, somos confiantes na adversidade, somos amorosos no rancor, somos pacíficos na tribulação, somos honestos na corrupção e somos fiéis no meio da infidelidade. Nós andamos na contramão, irmão, e isso incomoda. Glória a Deus por isso. Nós incomodamos as pessoas, porque somos diferentes e por esse motivo talvez as pessoas desejam nos perseguir. Mas sempre haverá um Jaziel. E eu quero entender essa noite que sobre a nossa vida, esse Jaziel é o Espírito Santo. Sempre o Espírito Santo estará presente para dizer: fique tranquilo, a peleja não é tua, a peleja é de Deus. Ele vai lutar a tua causa, Ele vai lutar a tua adversidade. Você só precisa tomar posição. Amém? Entrando no Salmo. Tudo isso nós falamos porque o Salmo se refere ao livro, tem uma referência ao livro, ao segundo livro das Crônicas, capítulo 20, na guerra do rei Josafá. Agora, a nação de Israel era uma nação abençoada, próspera, alegre, tinha suas festas, festejavam a presença de Deus. E as nações inimigas tentavam destruí-las, ou destruí-la, talvez por ser incomodada por uma nação tão alegre. Certa feita eu estava em um ambiente com a minha família, e graças a Deus eu tenho os meus pais vivos, e quando a gente se reúne em família, a gente ri de tudo, porque a gente é alegre, não é que ri de bobeira, não é assim, mas a gente não tem motivo para murmurar, para questionar, não porque somos ricos, temos dinheiro, não, irmão, porque temos paz, temos alegria. E desses dias atrás, uma das pessoas que estavam ali diz: nossa, quanta alegria, para que tudo isso? Então, incomoda. A alegria que Deus dá incomoda. Como é que aquela pessoa pode estar alegre, passando por tal situação? E isso causa, às vezes, incômodo nas pessoas, e aí passamos por perseguições. Dentro da perseguição, do cenário de uma adversidade que Deus permite que nós atravessemos, tem algumas situações que nós iremos atravessar. Primeiro, irmãos, dentro de uma adversidade, entrando agora no Salmo. Primeira coisa que nós precisamos entender é a soberania do silêncio de Deus. Depois nós iremos apelar a Deus, porque só Ele pode. Depois nós iremos entender a trama, como que a nação ou as pessoas estão tentando nos destruir. Pedir a derrota dos inimigos
e depois reconhecer a grandeza e a soberania do Altíssimo, que são as etapas deste maravilhoso salmo. O versículo 1 deste salmo diz o seguinte: ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Aqui está a primeira reação minha e sua. E deve ser uma reação momentânea, porque o texto de 2 Crônicas diz que Josafá teve medo em um primeiro momento, mas o texto diz, ele pôs-se a buscar a Deus. Então a expressão do salmista, Deus, não fique em silêncio, não te emudeças. Pela dificuldade às vezes que eu e você atravessamos, nós questionamos Deus, Deus, por que o Senhor está quieto e que nada acontece? Aonde o Senhor está? E dentro desse silêncio de Deus, existem dois tipos de pessoas. As pessoas que pensam realmente que Deus não quer responder, que Deus é ruim. Não, Deus não quer responder mesmo. Estou certo disso. E com essa sua intenção de crer que Deus não quer responder, acaba se afastando do único que pode responder. A segunda situação são as pessoas que pensam que Deus não está vendo nada, que Deus está tão preocupado com os outros que não tem tempo para livrá-la da sua adversidade. Tudo isso é causado, irmãos, porque nós queremos que Deus haja rápido e do nosso jeito. Deus, rápido, não fique em silêncio, não te emudeças, não te detenhas, venha logo, Deus, está difícil, do nosso jeito, venha rápido. E Deus não age assim, irmãos. Deus sabe o que está fazendo. Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Salmo 121, versículos 3 e 4 diz: Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Ele está em silêncio porque Ele quer ficar. Ele é soberano, mas Ele não esqueceu da sua adversidade. Ele não esqueceu da sua causa. Ele não esqueceu do seu momento. O que Ele precisa é que as nossas atitudes continuem fazendo Deus sorrir. Vocês lembram dessa mensagem do pastor muitos anos atrás? Faça Deus sorrir. Faça Deus sorrir. Se Ele está em silêncio, continue fazendo Deus sorrir. Por um só motivo, Paulo explica isso na sua primeira carta a Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. É difícil entender isso, irmãos. Eu falo isso por mim mesmo. É difícil entender que aquela tentação, ou aquele momento difícil, ou aquela adversidade, ou aquela falta, que você vai conseguir atravessá-la às vezes. Tem algumas circunstâncias que você olha com os olhos naturais, humanos, e elas são difíceis de serem transpostas. Mas no silêncio de Deus, Ele sempre está preparando o melhor para nós. E o Espírito Santo me levou a um exemplo de um período pouco falado, pouco pregado, pouco ensinado, que é o período interbíblico, que é o período que vai de Malaquias a Mateus, aonde Deus silenciou a sua voz profética. Todos pensavam que Deus estava em silêncio, mas Deus estava preparando o melhor. Ou até que tivesse morto. Exatamente. Mas Deus estava preparando o melhor. Quem que era? O que veio no começo do Novo
Testamento? O nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele está indiferente ao seu problema. Deus está preparando o melhor, no momento certo, na hora dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Cristo veio para trazer salvação. Cristo veio para trazer esperança. Cristo veio para trazer paz. A Bíblia diz que aqueles que estavam em trevas viram uma grande luz, a luz que iluminava os caminhos, a luz que veio para acertar o que estava torto, a luz que veio para dizer que há paz, que há cura, que há esperança. Irmão, Deus não está em silêncio, Deus está preparando o melhor dia para a minha e para a sua vida. Creia nisso essa noite, Deus está trabalhando para o melhor para nós. Apocalipse 21, do 5 ao 6 diz: aquele que está sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, porque essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ele tem o melhor. Ele tem um novo dia, Ele tem uma nova esperança, Ele tem paz, Ele tem alegria. Ele não está mudo, como clama o salmista. Ele não está em silêncio, talvez para nós Ele esteja. E Ele não está se detendo em vir, como o salmista clama. Ele está simplesmente reinando na sua soberania para trazer o melhor para a minha e para a sua vida. Aleluia! Agora eu quero fazer um alerta para encerrar esse versículo primeiro. O silêncio de Deus pode acontecer permanentemente por um só motivo. Se nós continuarmos, ou se nós desejarmos futuramente, viver uma vida de pecado contínuo. Isaías 59, 2 diz: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Aí tem silêncio. Aí ele não compactua. Aí ele não age, meu irmão. Aí ele não faz nada. Porque Deus não compactua com o pecado. Seja ele qual for. Nós classificamos pecado, Deus não. Pecado, é tudo aquilo que transgride, que entristece o coração de Deus. Quero encerrar essa noite, esse primeiro versículo, encerrar a mensagem com esse alerta. Primeiro, para que você creia que Ele não está em silêncio. Ele está trabalhando. E Ele está vendo tudo. Ele sabe tudo o que você precisa. Ele não está mudo. Ele não está se detendo. Ele simplesmente está preparando o melhor dia, a melhor hora, para que Ele se manifeste e nós sejamos abençoados. Porém, o silêncio de Deus pode ser permanente. Como o texto de Isaías diz, se nós não deixarmos as nossas maldades, os nossos pecados, enfim, porque o texto diz que os nossos pecados escondem de nós o rosto de Deus. E por isso, Ele não os ouvirá. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos permanecer do outro lado, onde Ele sempre nos ouvirá, que é na santidade, longe de tudo aquilo que entristece, que desagrada e que fere o coração de Deus. Então o salmista diz: ó Deus, não te emudeças, não fique em silêncio e nem te detenhas, ó Deus, porque era uma situação difícil, uma situação que estavam sendo cercados, uma situação que não era
planejada, a notícia chegou, e às vezes também nós somos surpreendidos com algumas notícias diárias, mas Deus não está em silêncio. Deus está na sua soberania, preparando o melhor para nós, assim como nos 400 anos de silêncio Ele preparava a vinda de Jesus, para que o mundo fosse salvo, redimido através do precioso sangue de Jesus. Ele também está preparando um momento para que nós sejamos vencedores, para a louvor e glória do seu nome. Amém? Vamos colocar em pé? Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Na próxima semana nós continuaremos a partir do versículo 2 e estaremos terminando este salmo tão maravilhoso. Tem muitas coisas maravilhosas que Deus ainda quer tratar conosco, e é muito bom. Eu fico muito feliz quando Deus trata, quando Deus orienta, quando Deus nos mostra a sua vontade. E o que Ele quer dizer para a minha e para a sua vida essa noite é: Ele não está em silêncio. Ele não está em silêncio. Ele não está em silêncio. Ele está preparando a melhor hora para a minha e para a sua vida. Pai, obrigado, Senhor. Nós te amamos, Pai, porque a tua palavra ela é poderosa demais. Tua palavra é linda, Senhor, e nós amamos a tua palavra. Obrigado por falar conosco esta noite. Obrigado por nos fazer entender que a tua presença em nós, às vezes, chama a atenção de uma forma ruim nas pessoas, porque elas não conseguem ter a mesma paz, a mesma alegria, a mesma confiança que nós temos em ti, diante das adversidades. Obrigado, Senhor, por este exemplo deste homem, que se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá, para que o Senhor pudesse agir, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo, que continua falando conosco essa noite. Não temas, assim como o Senhor levantou Jaziel para aquela palavra profética sobre aquela nação, diante da minha adversidade e da adversidade do teu povo essa noite, ó Pai, nós cremos que o Espírito Santo está falando. Não temas, tome posição, tomente, e veja o livramento que o Senhor trará. Aleluia, arebacandaramahás. Obrigado, Deus, nos faça entender isso, e mais do que entender, Senhor, nos faça viver essa palavra, porque amanhã vai chegar a adversidade, amanhã vai chegar a notícia, Pai, e que nós possamos nos lembrar dessa noite, para que o teu nome seja glorificado, e nós lhe daremos a honra, o louvor e a glória para todos sempre, Pai. Obrigado por essa noite, abençoa-nos, Pai, que nós possamos honrar o teu nome, fugindo de toda aparência do mal, para que o silêncio do Senhor não seja permanente em nossas vidas. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser santos como o Senhor é santo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.